Hoje é um dia que eu tô mal, cara. Hoje eu tô mal. Muito mal, por sinal. Porque assim, família, tem coisas que fogem da compreensão humana, sabe? Às vezes eu fico me perguntando assim, se tem alguma coisa espiritual que cerca o Vasco, que carrega o Vasco, que segura o Vasco, se tem alguma coisa enterrada dentro de São Januário. Porque assim, eu não acompanho o futebol de um modo geral pra falar, né? Isso só acontece com o Vasco, só acontece com os jogadores do Vasco. Mas não é normal, cara. O time sai na frente, faz 1-0 e toma 2-1, uma virada pro Juventude em casa. Sei lá, com 7, 6 minutos. Você toma o primeiro gol e sofre a virada com 5, 6, 7 minutos por aí, eu não sei ao certo. Isso não é normal, pô. Isso não pode ser normal. Isso é muito castigo, pô. Isso é um castigo que... Quando isso vai acabar? Quando isso vai parar? Porque não é normal, cara. Não é normal, família. Não é normal. É surreal uma parada dessa. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que o Vasco tomou uma virada com 5, 6 minutos jogando em casa. Eu não quero. Eu não quero fazer isso. E assim, família, sempre que o Vasco perde, eu venho aqui com esse discurso, né? Que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a torcer, pensar da mesma forma que eu. Mas a torcida, agora há pouco, chamou o Diniz de burro. E todo mundo que me acompanha aqui diariamente sabe que eu chamo o Diniz de gênio /22, né? Nos últimos jogos, o lado 22 dele aflorou. Ele não tomou o remédio dele e a coisa deu no que deu. Agora, hoje não, família. Hoje não. Eu sei que o torcedor hoje tá chateado, tá revoltado, vai dormir de cabeça inchada, vai dormir com cara de bunda, isso tudo. Mas hoje não passa pelo Diniz. Não passa. Que isso, Thiagão? Mas a forma de jogar o zagueiro apoiando como lateral. Família, a gente pode pontuar muita coisa. Mas hoje não passa pelo Diniz. Hoje passa pelo campo. Hoje passa pelo campo. Criticamos o Diniz contra o São Paulo, pelas modificações. Criticamos o Diniz pela maneira que ele entrou em campo contra o Botafogo e depois a mudança no segundo tempo. Porrada. Hoje, não. Hoje, não. Chamar o Diniz de burro, como eu tô dizendo aqui, fica à vontade. É a sua visão, é a sua opinião. Mas hoje, eu, Thiago, não culpo o Diniz. Hoje o Diniz não tem culpa de nada. Diniz hoje não tem culpa de nada. Ah, mas ele botou o Tietê no lugar do Hugo Moura. O que você faria diferente? Ah, mas ele botou o Matheus França no lugar do Nuno Moreira. Ele fez isso contra o RB Bragantino. Ele fez isso. Ele fez isso contra o RB Bragantino. Então o que ele fez hoje, ele já fez em outros jogos que o Vasco venceu. Por isso que hoje eu não acho que ele fez nenhuma loucura absurda. Hoje o Diniz não fez nada absurdo. Nada, nenhuma modificação, alteração, tempo, nada absurdo. Botou o Verratti quando tinha que colocar. Que o Vasco estava forçando a bola aérea, botou o Verratti. Botou o GB depois quando tinha que colocar. Botou o Tietê no lugar do Hugo Moura. Que não foi uma ideia absurda, não foi loucura. O Vasco perdendo o jogo, ele botou um segundo volante. Para tentar qualificar mais o passe, para encostar na frente. Nada absurdo hoje que o Diniz fez. Hoje o Diniz não foi um louco. Hoje foi dentro de campo. Quem hoje vestiu a camisa do Vasco e perdeu para o Juventude é que tem que ser cobrado. Inclusive, tem aqui uma informação agora, ó. 13 minutos postado aqui pelo BTB Esportes, dizendo que o Pedrinho fez duras cobranças, né, duras críticas ao elenco, à postura hoje. Porque hoje, tava até debatendo hoje com uma amiga lá no grupo de membros, e quero até pedir desculpa aqui pra ela, se de alguma forma me exaltei, ou falei de alguma forma, né, acho que não, né, eu sempre tento manter a educação. Mas é a minha amiga Márcia, lá no grupo de membros, tá, Márcia? Perdão qualquer coisa. Mas ela... porque assim, ela é tipo um tio que eu tenho. Não pode falar mal do Vasco. Não pode. Em qualquer circunstância, caralho. Não pode falar mal do Vasco. Mas hoje eu falei com ela, Márcia, não tem como hoje defender esse elenco. Márcia, hoje não tem como defender esse time. Vocês sabem que eu tento manter aqui uma postura. Muita gente fala que eu sou ponderado, que gosta das minhas análises, né, que eu não, né, sabe, não sou 22... que eu tento manter o pé no chão. Hoje não tem como defender esse time do Vasco. Hoje não tem como defender quem entrou em campo, Márcio. Eu falei isso pra ela lá. Porque é um time que toma uma virada com 6, 7 minutos, isso não existe. Isso não existe. E aí, comentaram lá no grupo, falta de atenção. Falta de atenção é falta de postura. Hoje faltou postura. Hoje, se o Chiliquento Dias fazer chilique lá, o Lucas do canal do Gigante ficar falando que o torcedor foi feito de palhaço, hoje, eles têm razão. Hoje eu não vou defender ninguém, porque não tem como. Não tem como defender ninguém.
Não tem como passar pano pra ninguém. E não tem como escolher hoje o Diniz. Escolher o Diniz hoje é fácil, é mole, é confortável. Se eu chegar aqui hoje e culpar o Diniz, é mole pra mim. É mole do que falar de outros jogadores. Jogadores que já entregaram, porque falar do treinador hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. E não foi culpa do Diniz, foi culpa de quem estava no campo. De quem não teve atenção, de quem não teve postura, de quem não teve dedicação pro jogo de hoje. Porque quantas vezes a gente falou aqui, o Juventude hoje vai jogar a vida. Vai jogar a vida. E eu não sou de falar de adversário aqui no canal. Eu nunca destaco adversário aqui. Mas como o Nenê, o vovô garoto joga lá, eu vou destacar. Hoje, o Juventude teve postura de homem. Teve tesão, teve culhão, teve entrega, teve disposição. Porque eu vou te citar um fato aqui que a gente debate muito quando é aqui no Vasco e aconteceu hoje com o Juventude. O Juventude hoje colocou um jogador de 44 anos. 44 anos, repito, 44 anos, que tem recurso, que é muito bom de bola, mas tem 44 anos para jogar fora de casa. Para jogar, não era em casa, né? Com aquela lógica que em casa a gente tem que dominar, que a gente tem que ter mais posse de bola, para jogar fora de casa no contra-ataque. Jogou com um cara que jogou na quinta-feira, viajou, entrou em campo hoje com 44 anos. E em nenhum momento o Vasco se impôs fisicamente sobre o Juventude. Em nenhum momento. Então hoje, não tinha um coletivo cansado ou com uma certa idade, com característica mole, lenta, sem tadala. Não teve isso. Teve um time com saúde. E essa saúde não sobressaiu em nenhum momento. Essa saúde não funcionou. Essa saúde não teve atenção, não teve dedicação. Teve soberba hoje. Hoje teve soberba. Por isso que isso aqui, eu acredito que é verdade, tá? O BTB Esporte está falando aqui que o Pedrinho foi cobrar, porque hoje faltou postura. Hoje faltou dedicação. Hoje não tem nada a ver com diretoria, com Diniz. Não, hoje tem com jogadores. Tem com Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Hugo Moura, Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes. E quem entrou em campo? Hoje a responsabilidade por essa vergonha é deles. É deles. Eles que construíram esse resultado. Repito, o Vasco abriu 1-0, 5, 6 minutos depois estava 2-1 pro Juventude. Isso é loucura. Isso não acontece com nenhum time no mundo. No mundo. Mas acontece com o Vasco. Surreal. Surreal. Então, hoje, ô família vascaína, não vou culpar o Diniz, mas de forma nenhuma. Pode ter uma coisa ou outra que você, eu faria isso. Beleza, beleza, beleza. Mas você não pode chamar o Diniz de burro por isso. Você não pode achar que qualquer outra mudança faria o Vasco hoje virar esse jogo. Não, hoje o Diniz fez tudo, posso colocar de uma forma aceitável. Aceitável. Ele não fez nenhuma loucura. Hoje, nenhuma loucura. Hoje foi falta de vergonha na cara. Hoje foi vergonha. Hoje foi falta de postura. Hoje foi falta de dedicação. Hoje foi falta de atenção. Hoje foi no campo. Hoje foi no campo. Hoje a mensagem desses jogadores é a seguinte: graças a Deus que conseguiu essa sequência de vitórias pra gente não sofrer até o final do ano. Até o final do ano. E olha lá, hein? E olha lá, hein? E olha lá. Porque a sequência que o Vasco tem é Cruzeiro, é Grêmio, é Bahia, jogando assim, com essa falta de tesão, com essa falta de atenção, porque o primeiro gol, amo Cuesta. Quantas vezes aqui eu exaltei que homem viril. No lance do Botafogo, eu defendi ele aqui. Agora, não dá. Como é que pode o cara conseguir cruzar aquela bola? Como é que o cara consegue finalizar de perna direita? Nem é a perna boa, o cara todo torto acertou. Isso é falta de dedicação, isso é falta de atenção, isso é falta de postura. O segundo gol, Léo Jardim, vai tomar naquele lugar, Léo Jardim. Vai tomar naquele lugar. Fico à vontade para te mandar tomar naquele lugar, porque eu já te exaltei, já falei bem de você. Vai tomar naquele lugar. Agora, um ponto muito importante, eu tô falando isso aqui porque o erro é totalmente do Léo Jardim. O erro é do Léo Jardim. O erro é do Léo Jardim. Mas você viu a postura do Nuno? Você viu a postura do Nuno? A forma que ele se projetou pra bola, a atenção dele no jogo. Porra, naquela posição do gramado, o cara com aquela falta de atenção também, o Léo Jardim errou. O Léo Jardim errou. Porque se o Nuno antecipa, vem de encontro à bola, tenta proteger, arrancar a falta, seria erro do Léo Jardim. O Léo Jardim tocou na furada, então de forma nenhuma eu quero colocar na conta do Nuno. Mas o movimento, a atenção do Nuno mostra a postura do Vasco no jogo de hoje. Hoje foi vagabundagem. Hoje foi um time vagabundo em campo. Hoje foi.
Hoje foi. Porque mesmo com um jogador de 44 anos jogando fora de casa, esse time correu mais, esse time foi mais intenso, esse time dividiu mais, esse time correu mais, esse time fez tudo mais hoje. E a gente fala tanto do Verratti, a gente fala tanto do Coutinho, do Tietê, que juntos não casa, não cabe, porque fica faltando vontade. Como é que o Juventude, com um jogador de 44 anos, que sem bola contribui muito pouco, conseguiu fazer o que fez hoje com o Vasco? E o Vasco, por exemplo, tomou uma porrada do Botafogo. O Vasco, quando vai jogar fora de casa assim, toma porrada de qualquer um. Quando vai jogar assim, com um jogador que não contribui na marcação. E hoje mesmo com um jogador de 44 anos, que com bola sabe muito, mas sem bola tem muita dificuldade, passou por cima do Vasco. Então eu não consigo olhar para treinador hoje. Eu olho para dentro de campo. Só para dentro de campo. Porque o Diniz não fez nenhuma loucura. Então, Léo Jardim, que cagada você fez. O Cuesta foi terrível de ruim hoje. Terrível, terrível. Terrível, Cuesta. Você foi terrível. Robert Renan, menos pior. PH hoje não tem defesa. Piton não tem defesa. Barros, talvez seja o único que eu vou salvar hoje. Hugo Moura, realmente não foi bem. Tietê, muito mal. Coutinho começou o jogo até bem, achando os passes. E aí eu não sei, cara, como é que pode um negócio desse? Você faz 1-0, depois quase você faz ali uma jogada de um outro gol, e você toma uma virada, sei lá, com 5, 6, 7 minutos. Você tomou uma virada com 7 minutos. Isso não é normal. Isso não é normal. Não pode ser normal. Ryan só fez o gol. Pô, só, Thiago, só fez o gol. Andrés Gomes foi mal hoje. O Nuno foi uma das piores partidas dele com a camisa do Vasco. Desatento, sem força, sem tesão, sem nada. Então hoje eu não consigo olhar para o Diniz. Hoje eu vou poupar o Diniz. Hoje as minhas críticas não vão para o Diniz. Hoje vai para todo mundo que entrou em campo com a camisa do Vasco. Patética a atuação. Foi vergonhosa. Foi um vexame. Foi um time de vagabundo. Foram covardes. Foram covardes, porque esse tipo de atuação e esse nível de derrota, o Juventude, eu sempre falei que não é adversário fácil, não tem jogo fácil, mas perdeu pra todo mundo. Só ganhou do Sport, chegou aqui e ganhou do Vasco, porque hoje vocês foram vagabundos, vocês foram covardes comigo e principalmente com quem compareceu lá. E principalmente porque depois que vocês perdem dessa forma, sem atenção, sem dedicação, sem postura, é a gente que sofre, é a gente que escuta. Eu tenho certeza que ninguém vai falar com vocês, ninguém vai zoar vocês, vão cobrar. Tem torcedor que manda mensagem que cobra. Agora, quem vai aturar essa merda vai ser o torcedor do Vasco. Eu vou até falar aqui, para não falar que eu só falo no grupo de membros. Esse time do Vasco, ele não é ruim. Esse time que entrou em campo não é ruim. Tava debatendo isso lá agora. Como é que pode um time que há 3 rodadas estava entre as melhores campanhas do retorno, agora a galera falar que é ruim? Não, esse time não é ruim. Esse time não é ruim. Mas hoje foi vagabundo. Hoje foi covarde com o torcedor vascaíno. Porque faltou muita atenção. Hoje faltou muita dedicação. E aí foi isso. Mais uma vergonha dentro de São Januário. Mais uma vergonha. Essa derrota hoje, ela é muito parecida com o que aconteceu já contra o Porto Caberro, Vitória com 1 a menos, Criciúma, entre outras derrotas que já aconteceram com o Vasco. Hoje, a derrota de hoje, ela é vergonhosa. Vergonhosa. E talvez mais vergonhosa até do que essas derrotas, se você pegar o recorte recente de 2023, porque hoje o Vasco estava com o melhor time. O melhor time em campo, com saúde, com, né, tudo certinho dentro de campo, jogador de velocidade, ataque de mobilidade, atacante de mobilidade, meia armador, meia construtor, e o Vasco perdeu da forma que perdeu. Então, sim, pra mim, uma das derrotas mais vergonhosas desse período aí, desse recorte, desde 2023. Que mesmo com um time qualificado, um time bem postado, um time com as escolhas corretas do treinador, o time joga dessa forma. Eu vou falar aqui o que eu falei no grupo de membros. O Flamengo perdeu pro Fortaleza. E nem por isso o Flamengo é um time horroroso, um time terrível. Então, eu não acho o time do Vasco ruim, mas hoje foi vagabundo. Hoje foi covarde com o torcedor do Vasco. E aí, quem vai sustentar essa merda é o torcedor. Perder pro Juventude e escutar o que a gente tem que tá escutando já por aí.